Oi, gente, eu sou a Vitória. E eu sou a Vicky, aluna do Marketing Digital e mais nova apresentadora dessa temporada. Ela que vai me acompanhar enquanto a gente conversa sobre diversos assuntos que estão presentes na nossa vida cotidiana, como, por exemplo, artes, entretenimento, política, esportes e saúde. E a gente já queria começar agradecendo a nossa patrocinadora GL Sublimação, que nos deu essas canecas maravilhosas. E além das canecas personalizadas, se você ligar lá, ela também consegue fazer camisetas, jaquetas, almofadas e muitos produtos personalizados que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Para começar a segunda temporada do Unicast, a gente vai conversar sobre um tema que acreditamos ser muito importante na nossa vida pessoal, principalmente como estudantes. A gente vai falar um pouco sobre saúde mental na graduação. E para ter essa conversa com a gente convidou a Carla Pessoa, que além de psicóloga é a coordenadora do NIAP aqui da Unifafib. Seja muito bem-vinda, Carla. Muito obrigada por ter vindo. E eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho sobre você. Pode ser? Pode. Quero agradecer, o convite e falar sobre esse tema é algo assim extremamente importante e eu acho que não poderia ter sido escolhido um tema melhor para iniciar esse podcast de 2024. Muito obrigada. Eu sou a Carla, psicóloga, coordenadora do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade e Aprendizagem aqui do Unifafib. Sou mãe, esposa, apaixonada por pessoas, tanto é que é a minha área, lidar com o ser humano, com as questões emocionais. Amo animais também, tenho gatos, tenho cachorros. Eu sou gaúcha, acho que deu para perceber um pouquinho do meu sotaque ainda, sim, carregado um pouco ainda do sul. Eu moro há 14 anos aqui na cidade de Bebedouro. Que legal. Agora eu tenho até título de cidadã bebedourense. Fiquei muito feliz também com esse título, porque Bebedouro, assim, é uma cidade que eu amo muito. E também amo, assim, estar aqui trabalhando, no Centro Universitário Unifafib, desenvolvendo todo esse trabalho no núcleo. Ai, que interessante. Para começar, assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer, já que o tema é exatamente sobre a saúde mental durante a graduação, você pode me dizer como que os desafios do período da graduação, do ambiente universitário, podem interferir e afetar na saúde mental dos estudantes? Bom, começa já o desafio com a entrada do jovem, da saída dele do ensino médio e a entrada no ensino superior. Chegam, assim, a maioria dos jovens, eles já chegam com medos, talvez, às vezes, incertezas. Será que o curso que eu escolhi realmente é o que futuramente eu vou exercer de profissão? Será que eu não deveria ter pensado melhor? Então, assim, o medo, ele já vem, a insegurança, ele já vem um pouquinho nessa transição. Não tem pra onde correr. E a chegada também, nessa fase da vida adulta, ela vem carregada também com mais responsabilidades, Entrar no mundo universitário, entrar no mundo de trabalho, ficar mais exposto com a questão do estresse do dia a dia, das cobranças. Novas responsabilidades. Então, tudo isso acaba gerando, Tem gente que consegue lidar super bem e tem pessoas que têm um certo sofrimento, nesse período, principalmente no primeiro ano, que é um período, assim, de adaptação, Essa chegada, esse novo. Entendi. Você falou um pouco sobre os sofrimentos que a gente passa quando a gente está entrando ou até quando a gente está saindo, Que a gente sabe que, pessoalmente, como a gente é da área dos cursos os cursos tecnólogos aqui do Unifafib, a gente mal termina os sofrimentos do primeiro ano, a gente já está nos sofrimentos do último já, Então, por exemplo, eu que já estou no segundo, já estou vendo, já está batendo na minha porta esses sentimentos de tipo assim, saída, meu Deus do céu, estou saindo, eu tenho que fazer 503 trabalhos gigantescos, e eu sei que isso me causa uma certa ansiedade dependendo do dia, só que tem muitas pessoas que não conseguem identificar esses sinais
E você, como atende ali no NIAP, você tem mais contato com as pessoas, você sabe dizer quais que são os sinais mais comuns de estresse e ansiedade? Assim, só relembrando, pessoal, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, né? O medo, são sensações, emoções importantes que a gente lida no nosso dia a dia. O que a gente precisa se preocupar é quando essa ansiedade começa a trazer um tipo de prejuízo, né, para o aluno. Por exemplo, assim, o aluno está em sala de aula, ele começa a sentir taquicardia, sudorese, a mão suando, ele sente náuseas, ele tem vontade de desistir do curso. Então, assim, são alguns alertas que a gente tem que ficar, opa, algo Já não tá legal, tá fugindo do normal, né? E aí, para ser considerado um transtorno, é preciso passar por uma avaliação, né? Tem várias características que tem que se enquadrar dentro de um transtorno, o tempo que se persiste esses sintomas. Mas assim, a ansiedade em si, ela é normal, né? Só não pode existir um prejuízo muito grande que afete a vida dessa pessoa, ao ponto dela não conseguir ter né, as atividades normais dela do dia a dia. Só de pensar, eu tenho que, né, por exemplo, assim, eu canso de atender alunos que para apresentar um seminário passam mal. Então a gente trabalha toda essa questão do enfrentamento, da ansiedade, né? Eu falo os fantasminhas, né? Os pensamentos que a gente vai colocando, que nós somos campeões, né? Para criar, né? Essas autossabotagens, né? Eu vou gaguejar, eu não vou falar bem, na hora eu vou passar mal, vai me dar branco, eu vou esquecer. Sim. Então a gente se autossabota o tempo todo e isso acaba gerando uma ansiedade bem maior do que... Mas tem alguns casos, assim, que então é necessário uma intervenção, né, de uma profissional, de um psicólogo, às vezes de um psiquiatra, porque às vezes também, além da terapia, é importante também a questão medicamentosa, mas só um profissional pode avaliar quando é necessário ou não. Entendi. Quando esses sintomas começam a aparecer, assim, né? O que você acha? O que você pode passar pra gente de estratégias práticas para usar no dia a dia, para tentar reduzir essas consequências que a ansiedade traz quando tá começando a sair do normal? O que eles podem fazer? A primeira coisa, assim, é o controle, né? Por exemplo, assim, se eu pensar, eu tenho uma prova hoje, e eu começar a achar que eu vou mal nessa prova, eu tenho que começar também a trabalhar com os meus pensamentos, né? Sim. Eu estudei para a prova, eu sei o conteúdo, até quantos % do que eu estou pensando é verdadeiro ou é fantasioso. Então a gente precisa também a debater conosco se isso faz sentido ou não. Carla, você teria mais alguma estratégia, mais alguma dica um pouquinho mais prática de como você conseguir aliviar essa tensão? Sim, uma coisa muito importante, meninas, assim, é manter o equilíbrio, né, em todas as nossas áreas, né, que é o emocional, o físico, o social, o espiritual. Eu falo que a gente tem que fazer um malabarismo, né, de dar atenção a todas essas áreas. Então, como consequência, quando a gente olha para todas essas áreas da nossa vida, a gente consegue ter esse equilíbrio, né? Essa palavra que a gente usa tanto, né? Eu preciso de equilíbrio emocional, eu tenho que ter equilíbrio, né? Então, dar atenção, né? Não posso me preocupar só com as questões de estudo, só com o meu cognitivo e deixar o meu emocional, não posso me preocupar só com a questão física. Então, é um todo, né? Eu preciso também me preocupar com a questão social, eu preciso ter amigos, eu preciso sair, eu preciso ter uma vida também de lazer. Então, é importante. E uma outra coisa é a questão, assim, de tentar administrar o tempo, né? É uma dica super importante, porque a gente acaba, assim, enrolando o meio de campo, né?
Sim. A gente acaba empurrando as coisas assim, por exemplo, tem um trabalho para fazer. Quando é que a gente faz o trabalho? A gente deixa assim na última hora. Aí o que gera na última hora? Estresse. Ansiedade, estresse. Eu tenho tanto tempo, eu preciso entregar. Se eu não entregar, eu vou ter consequências. De repente, o professor não vai aceitar depois. Então, assim, se eu criar uma rotina, se eu tiver um planejamento, né, de conseguir ter um olhar para todas essas áreas da minha vida, ter um horário do dia que eu vou dar uma caminhada. As pessoas às vezes, mas como eu saio de casa, né, tal hora e volto meia-noite, que horas que eu vou caminhar? Mas às vezes assim, a pessoa tem 2 horas de almoço, de repente até nesse horário do almoço, tirar 30 minutos para fazer uma atividade, né? Às vezes não dá para ir numa academia, mas dá para fazer uma caminhada. Alimentação, o sono, eles são fundamentais para que a gente consiga desenvolver assim plenamente as nossas atividades, a nossa parte cognitiva. Sim. E agora que a gente falou da ansiedade, e eu acho que tem super a ver com o que você estava falando também, eu queria saber um pouco sobre outra coisa que com certeza atrapalha muito a gente nesse período, que é a procrastinação. Então, como lidar com a procrastinação e tentar manter mais o foco durante esse período? O que eu falo sempre, né, para os alunos, para os meus pacientes, né, a gente precisa sair dessa zona de conforto, né, e passar a ser mais ativo diante da nossa vida. Sim. E uma das coisas principais que a gente tem que ter é um objetivo, a gente tem que ter um projeto de vida. E às vezes eu te questiono, e aí, qual o seu sonho, quais são os teus projetos, quais são os teus desejos, e a pessoa às vezes, né, tá vivendo meio no automático. Não sei direito, não. Então, uma das coisas que a gente tem que ter muito presente é isso. O que eu quero? Eu estou aqui no Unifafib, eu estou estudando, o que eu pretendo do meu futuro, o que eu desejo alcançar. Então, quando a gente tem isso bem claro na nossa vida, já ajuda bastante. Uma outra coisa que acaba atrapalhando muito em sala de aula, as redes sociais. A gente sabe que é uma tentação, isso aqui faz parte da vida de todo mundo, né? Da criancinha ao idoso, isso aqui faz parte da nossa vida. E é uma tentação, porque eu quero ver se chega mensagem, eu quero ver o que estão postando nas redes sociais, eu quero... E aí o professor tá né, passando um conteúdo e isso aqui tira muito o foco do aluno. Então, assim, se a gente tiver de conseguir abandonar um pouquinho durante as aulas, dizer, olha, eu vou deixar na mochila, vou tentar prestar atenção, porque se eu ficar no celular, eu vou perder o conteúdo, eu vou perder o foco, e isso aí vai ter um prejuízo, né? Não dá para... Então, acho que, assim, essa questão das redes sociais prejudica bastante. Você, antes dessa pergunta que a Vicky fez, você tinha falado um pouquinho sobre o fato de estabelecer alguns limites entre o que é a sua vida pessoal, o que é a sua vida acadêmica. E a gente sabe que quando você fala, estabelecer limites, a gente consegue ter uma compreensão de, ok, eu tenho que reservar 1 hora para cada coisa e fazer essa hora valer a pena. Só que existem pessoas, acredito, que ao ouvir isso entendem que, o limite seria, 22 horas eu estudo e 2 horas eu durmo. Acha que esse é o limite. E aí, como que você pode dar uma dica de como a gente consegue estabelecer esses limites de uma forma saudável, para a gente justamente conseguir lidar com tudo sem causar um estresse muito grande pra gente? Por exemplo, assim, a hora do sono é super importante. Eu não vou conseguir prestar atenção em sala de aula se eu estiver com a mente cansada, se eu não tiver tido uma boa noite de sono. Então, a minha concentração vai ficar muito prejudicada. Se eu estiver com fome, não me alimentei durante o dia todo, também prejudica. Se eu não conseguir estudar para uma avaliação, então aí a gente volta na questão, né, dessa reorganização das nossas prioridades. Né? Tem gente que acha que de repente 3 horas na academia, aí cada um tem que avaliar o que é melhor
para si. Mas, por exemplo, tem gente que vai na academia 30, 40 minutos e acha que é o suficiente. Tem gente que fica 3 horas e acha que não está bom. Só que assim, também tem que ter esse olhar, tá? Eu vou à academia, mas eu também preciso dedicar, nem que seja assim, ó, 30, 40 minutos por dia, né? Dar uma folheada, dar uma olhada, abrir uma videoaula, dar uma olhada no slide, porque se eu deixar todo esse conteúdo para a véspera da prova, o que o meu cérebro vai conseguir, né, memorizar de um semestre inteiro? Sim. Então, essa falta é um gerenciamento, né, que falta na vida da gente. Porque tudo que é mais prazeroso é muito mais fácil. Sim. Né? A gente quer o que dá prazer. Nós vivemos numa sociedade hoje que busca muito a questão assim, né? O que te dá prazer? Então, tudo que gera um pouco de sacrifício, estudar, exige um sacrifício. Você tem que parar, você tem que ler, você tem que... Né? Cada um tem um aprendizado diferente. Eu tenho que anotar, eu tenho que fazer, sublinhar para eu conseguir memorizar. Então, tem gente que só ouvindo, né, uma videoaula consegue aprender. Então, cada um tem uma maneira diferente de aprender. Então, resumindo, né, é a gente reorganizar nosso horário. Por exemplo, você falou sobre a parte de tentar se desconectar das redes, tentar se manter mais focado. Eu sou uma pessoa que, particularmente, eu nunca consegui estudar. Eu nunca fui de pegar, abrir um livro, ficar lendo, eu nunca fui de conseguir estudar. A minha coisa era, eu ouvia o professor falando, eu prestava atenção no que o professor falava e depois eu ia. Só que isso acabava me prejudicando em matérias que eu não tinha tanta aptidão. Por exemplo, agora, durante o meu período de faculdade, eu não percebo tanto essa dificuldade, mas na minha época de ensino médio, quando eu tinha prova de física e eu deixava tudo para a última hora para estudar tudo um dia antes, era 90% das vezes eu não conseguia a nota que eu precisava. Então, você falando isso, eu me identifiquei um pouco. Que a Vitorinha do ensino médio sentiu aqui, ó. E você tinha consciência disso, né? Que era uma disciplina, uma matéria que você precisava de um tempo a mais. Sim. Mas como você já apresentava uma certa dificuldade, o que você fazia? Fugia né? Deixa para depois. Sim. Então, a gente tem que estar muito presente, assim, né, as consequências. A gente até pode ter escolhas, assim, né, não vou estudar hoje, mas tá, e que dia que eu vou, então, colocar isso em dia? Porque vai chegar a hora que vai ter a prova, vai ter a apresentação, vai ter a questão do conhecimento pessoal sobre o teu curso, sobre a tua futura profissão. Não é só o tirar a nota para passar, mas é que tipo de profissional lá na frente você quer ser. O mercado exige cada vez mais, né, além de conhecimentos, outros tipos de habilidades. Sim. Ainda sobre organizar essa divisão de horários, eu lembro que você falou sobre o sono, né? E a gente tem muito costume de achar que a saúde física e a saúde mental são coisas completamente diferentes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente sabe que não é verdade. Você vai conseguir explicar um pouquinho melhor pra gente isso. Por que o sono, a alimentação e, enfim, exercícios físicos são tão importantes para conseguir manter a saúde mental? Por exemplo, assim, atividade física, né? Olha a sensação de quem pratica A gente libera endorfinas, né? A sensação do prazer, da felicidade. E isso já nos traz essa sensação boa. E, consequentemente, ela ajuda na concentração. Interessante. A questão da alimentação, os nutrientes, né? Ele ajuda em toda a questão do teu organismo, do teu corpo. Nas tuas funções cerebrais, os nutrientes ajudam. Na questão da memorização, quer dizer, você vai ter um funcionamento muito melhor. Né? Então, assim, no momento que a gente deixa uma dessas coisas de lado, acaba prejudicando outra. Sim. Né? Por exemplo, assim, as pessoas às vezes me perguntam, qual o número ideal de horas de sono? Né? Depende de cada um. Por exemplo, eu consigo dormir no máximo 6 horas pela minha rotina, né? de trabalho, enfim. E aparentemente, por enquanto, está suficiente. Não vejo um prejuízo. Mas quem consegue, né, dormir 8 horas, que hoje em dia é tão complicado, né? Ainda mais vocês que
que chegam tarde da faculdade, muitos já estão, né, no mercado de trabalho, saem de casa cedo. Então é complicado, né, ter todas essas horas de sono. E outra coisa também, que é muito importante, tem pessoas que elas dormem e o celular fica ligado, música, TV ligada. Então o cérebro ele não consegue desconectar totalmente, porque ele fica em alerta, né? O que será que está passando na TV? A música. Interessante. Né? Também é um alerta. Tem pessoas que, mas eu só durmo com música. Não é tão saudável assim. Não é tão saudável, né? Mas a pessoa tem que avaliar, assim, o que... Sim. A gente sabe que existem muitos mitos a respeito de saúde mental, principalmente nesse ambiente em que a gente tá. Tem muitas, provavelmente eu já fui uma pessoa que ouvi muito, não sei se a Vicky já ouviu, muitas pessoas falando que vale a pena você largar a mão da sua saúde mental se for para você ter um sucesso acadêmico, um sucesso no mercado de trabalho. É algo que eu já ouvi muito, tipo assim, aquele famoso trabalho enquanto eles dormem, sabe? Eles durmam, esse tipo de... Enquanto eles dormem, enquanto eles dormem, você não pode descansar, você tem que estar fazendo tudo, você tem que dar conta de tudo. E sobre isso, quais que são os mitos mais comuns de saúde mental na graduação e como que a gente consegue desmistificar esses mitos? Por exemplo, assim, existe aí um preconceito muito grande com a questão do transtorno de ansiedade, transtorno do pânico. As pessoas consideram isso, muitas, né, de forma errônea, falam assim, isso é coisa de gente fraca, depressão, e vai arranjar alguma coisa para fazer, ocupa sua mente com alguma coisa boa, né, que isso passa, tenha pensamentos positivos que isso vai embora. Gente, isso é uma coisa muito, muito séria, porque a depressão, por exemplo, ela tem várias causas, né? Tem a questão da genética, tem a questão ambiental, tem a disfunção química do cérebro. Então, olha quanta coisa abrange um transtorno. E as pessoas banalizam, acham que isso... Ou então, um colega está tendo um transtorno do pânico, né? Nossa, quanta frescura. Às vezes esses comentários agravam ainda mais o caso. Mais ainda, né? A pessoa tem vergonha de assumir que realmente está passando, né, por uma dificuldade, ou que é diagnosticada, que ela precisa de atenção, que a gente está cansada de ouvir, psiquiatra é coisa para louco. Gente, assim como existe o cardiologista, o dermatologista, quer dizer, existe tantas especialidades. Agora, o que trata, né, das questões psíquicas, não, é para louco. Então, a sociedade, né, tem toda uma questão assim de discriminar. Então, por isso que é importante hoje nós estarmos aqui conversando, porque isso aí tem que ser quebrado, esse tipo de mito. Não, é coisa séria. Muitas pessoas, depois da pandemia também aumentou muito a questão dos jovens, crianças com transtorno de ansiedade. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Oferecer ajuda. Eu não sei se a Vicky já passou por alguma experiência parecida, mas eu fui uma criança que eu cresci sendo muito invalidada pelo que eu sentia, pelos meus colegas de, tipo assim, de escola e as pessoas que estavam à minha volta, não dentro da minha família, tipo, mais uma questão, assim, fora de casa. E eu sou uma pessoa que sou extremamente chorona, desde pequenininha eu sempre fui de chorar muito, eu sinto muito as coisas. E aí isso acabou criando em mim um senso de que, tipo assim, às vezes eu posso estar passando pela pior coisa do mundo e, tipo assim, eu fico me sentindo fraca. Tipo, mas assim, você não pode demonstrar fraqueza, porque o choro considerado... Sim, e aí é uma situação muito estranha, porque, tipo assim, às vezes eu falo pra pessoa, tipo, não, hoje meu dia foi ruim porque aconteceu isso, e a pessoa falou, tipo assim... Por que você não tinha me contado isso? Tipo, você tá tudo bem? E eu, tipo, não, mas eu não ia falar pra você. E eu, tipo, como assim? E aí, pelo menos eu sou uma pessoa que isso acontece muito, né? E aí, quando a gente para e pensa, tipo, ok. Quando eu estive num começo de uma depressão que eu não tinha percebido, eu falei, tipo assim, não, isso aqui é normal, eu não consigo levantar da minha cama, eu durmo a tarde inteira depois que eu chego da escola, eu não tenho força pra fazer nada, mas não, isso aqui é normal, tipo, é muito bizarro como as pessoas tratam saúde mental como se fosse, tipo assim,
Fica bem. Você tá triste, fica feliz. E um outro mito também, né? A questão assim, valorizar mais a questão física do que mental. Gente, o nosso corpo é um todo, é um conjunto. Não tem como priorizar uma coisa e deixar outra, né? Nós somos um conjunto, então nós temos, né, que cuidar de um todo. Então não existe áreas que são mais importantes, né? Nós somos um todo e nós precisamos de ter esse olhar. Bom, deu para perceber então a importância de conversar sobre a saúde mental, né? De trazer mais esse tema. Você sabe dizer então se tem alguma campanha nacional que traga sobre esse assunto, que fale sobre esse assunto? Tem uma campanha muito importante, até de pessoas bem queridas, assim, o Leonardo Abraão, ele criou o Janeiro Branco, que é uma campanha que trabalha sobre a questão da prevenção da saúde mental, né? E junto com o Leonardo está uma amiga minha muito querida, a Val. Eles rodam pelo Brasil com palestras, com ações, né? Trabalhando essa prevenção. E essa campanha, a cada ano, ela se torna assim uma proporção muito maior. Então, assim, as redes de TVs abordando o assunto, fazendo entrevista, cidades, não só as capitais, mas cidades pequenas trabalhando sobre Janeiro Branco. E, na verdade, não é só o mês de janeiro. Essa campanha ela já está se estendendo o ano inteiro. Que bom. E então é muito importante se falar sobre o assunto, porque cada vez que a gente tem, como hoje, esse momento, e alguém estiver assistindo, alguém ouvir a nossa entrevista aqui, nós estamos salvando vidas. Sim. Né? Existem pessoas com depressão, com ideação suicida, e aí a pessoa escuta que existe uma solução, que tem como procurar ajuda, que existe um psiquiatra, existe um psicólogo, que isso não é uma coisa anormal, bem pelo contrário, que tem um número grande de pessoas passando pela mesma situação. Acabam com muitas objeções as pessoas a procurarem ajuda, né? Com certeza. E aqui no Unifafib é muito bacana porque assim, a faculdade, o centro universitário, ele não se preocupa somente com a formação profissional. O Unifafib ele se preocupa com a formação integral do aluno, né? Com essas questões de valores éticos, com as questões emocionais. Tanto é que a gente vê tem palestras, o curso de psicologia fazendo ações. Nós temos o núcleo de inclusão, que tem todo esse atendimento ao aluno. Então, ali no núcleo nós temos a psicóloga, nós temos psicopedagoga. Então, o aluno que estiver passando por alguma dificuldade, ele vai ser atendido. Né? E isso facilita muito ter esse acolhimento. Que bom, que importante isso, né? Inclusive. Sim. E o núcleo, ele funciona todas as noites, basta o aluno fazer a inscrição, passar lá no núcleo. O núcleo fica passando ali, nós temos a clínica de psicologia, a catraca, e ao ladinho é o núcleo de inclusão, NIAP. O aluno que quiser passar por atendimento, ele precisa realizar uma inscrição, né? Ele vai lá, procura fazer a inscrição e ele é chamado então para os atendimentos. Muitas vezes o próprio coordenador do curso, quando percebe que o aluno ele precisa de ajuda, o coordenador liga para o núcleo e já passa o contato do aluno e nós já agendamos. Então essa acolhida, o saber que ele não está sozinho, colabora muito, né? E muitas vezes ele não desiste de um sonho porque ele se sente acolhido, ele se sente, né, que tem alguém olhando por ele. Carla, muito obrigada pela sua presença, por tudo que você trouxe aqui pra gente, né? Tanto conhecimento que você compartilhou com a gente nesse podcast. E para finalizar, você gostaria de deixar algum recado para os nossos estudantes? Sim. Gostaria de falar assim para todos, né, os nossos alunos, que não desistam dos seus sonhos, que por mais sacrifício que tenham, né, de muitos vêm de outras cidades, às vezes as condições econômicas não são as mais favoráveis, tem muito sacrifício, né, para estar aqui.
às vezes com essas características, né, de ansiedade, de estresse, de pânico, e mesmo assim o aluno, né, ele precisa continuar firme. Então, assim, tem a nossa ajuda, né, o Unifafib tem esse olhar, tem o núcleo, que é um atendimento gratuito, procurem ajuda, não fiquem calados diante desses sofrimentos emocionais. É importante também, às vezes, conversar com um colega, conversar com a família, a gente precisa desabafar, mas o mais importante também é ter uma avaliação de um profissional, né, seja um psicólogo, um psiquiatra, porque o que a gente busca na nossa vida é qualidade de vida. Então, vamos lá. Nada mais justo. Bom, Carla, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje, dando início à segunda temporada, né? O episódio piloto acaba sendo a primeira impressão para quem conhece a gente, para quem vê. Exatamente. A gente ficou muito feliz, foi uma conversa que agregou muito e eu, pessoalmente, tenho um carinho muito grande por você, né? De outros carnavais aí. E a gente queria muito agradecer mesmo, de verdade, foi muito legal, a gente gosta muito de conversar com pessoas que trazem assuntos tão importantes como esse que você trouxe. Gente, eu que agradeço. Obrigada. Também queremos agradecer a você que assistiu esse episódio até aqui e acompanhou essa conversa junto com a gente. Vale lembrar que o Unicast também está disponível no YouTube e no Spotify. Se você quiser ouvir a gente enquanto você lava uma louça, mas você não liga tanto de assistir o que a gente está fazendo, a gente está no Spotify. Queremos agradecer mais uma vez a GL Sublimação e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.